11 de julho. Para a maioria de nós, uma data qualquer na nossa rotina diária, mas para Dona Tereza Cristina, um dia de muita dor, saudade e revolta. O Cidade Alerta Paraíba de hoje não poderia começar de outra forma, senão falando dos 7 anos que marcam a morte trágica, brutal, covarde da estudante Rebeca. Ela foi assassinada quando estava a caminho da escola. Um colégio militar, diga-se de passagem. Rebeca foi estuprada e morta com um tiro de pistola 380 na cabeça. O seu corpo foi deixado em um matagal, no bairro de Mangabeira, no caminho que fazia diariamente para ir estudar. Nesses 7 anos de dor, Dona Tereza Cristina, mãe de Rebeca, ainda teve que lidar com uma dura e inesperada surpresa de ter o seu próprio marido, padrasto da vítima, apontado como o principal suspeito de matar a sua filha. O cabo Edivaldo Soares da Silva foi preso em 22 de julho de 2016 e ainda não foi julgado. O Cidade Alerta Paraíba de hoje, você vai acompanhar a entrevista que a repórter Jaceline Marques fez esta manhã com a Dona Tereza Cristina. Em cada trecho dessa conversa, você vai se emocionar e tentar se colocar no lugar dessa mãe, que não pode só chorar a ausência de sua filha, mas que precisa ter forças para continuar lutando e cobrando por justiça. No primeiro trecho da entrevista, Dona Tereza Cristina conta como foi descobrir que o seu próprio marido, o seu próprio companheiro, era apontado como responsável pela morte da filha. Ela também conta o que ouviu do cabo Edivaldo depois que ele foi preso. Acompanhe o nosso primeiro trecho da entrevista. Durante quase 5 anos, eu não estava sabendo de nada. Quando chegou, as investigações chegaram a ele, e quando foi descartar todas as investigações começaram a ser focado a ele, foi quando me começaram a fazer ciente das coisas e eu até então não desconfiava, né? Me faziam perguntas, eu respondia, eu era chamada na secretaria, chamada na delegacia, chamada no GOI, e sempre respondia as perguntas, não sabia. Quando veio o pessoal de São Paulo, na Casói, então elas falaram, né? Perguntaram sobre a vida dele e minha vida conjugal. Foi quando eu comecei a falar e então eu parei e perguntei o que estava acontecendo. Se estavam desconfiando dele, da pessoa. Aí então foi que a psicóloga veio, conversou comigo e aí a gente conversou e foi quando foi dito que realmente ele estava sendo investigado. Foi uma queda, foi um choque para mim, do mesmo jeito quando eu descobri que minha filha estava morta. Foi um choque, porque você se dedicar a uma pessoa, confiar, entregar a sua vida praticamente a essa pessoa e de repente ele fazer isso foi muito difícil. Eu acreditar, mas demorou muito a ficha cair, demorou muito eu acreditar. Só acreditei mesmo quando o delegado chegou na minha casa e chegou para mim e falou toda a verdade. Ele estava acima de qualquer suspeita. Ele era o último dos últimos, porque ele nunca tratou mal minha filha, sempre tratou bem minha filha, ele nunca soltou falta de respeito com a menina, ele nunca fez nenhuma menção de judiar, de levantar a mão para ela, então eu não tenho o que falar a bem do tratamento dele dentro de casa. É tanto que o que aconteceu foi na rua, não foi dentro de casa. E o estupro não foi ele que cometeu, e se cometeu foi de camisinha, porque o estupro foi o DNA de outra pessoa. Quando o delegado chegou para mim e disse: Dona Tereza, se você tem alguma esperança no seu coração, pode tirar todas, porque não tem mais nenhuma dúvida. Não tire a dúvida do seu coração agora, porque ele está envolvido sim. Então, a partir do momento que o delegado chegou a falar isso, eu fiquei com medo de conviver. Ele saiu numa sexta, na quarta-feira eu pedi o divórcio.
falei com o meu advogado e imediatamente pedi o divórcio. Ele jura dizendo que é inocente. Perguntei, ele disse que não é inocente, é uma invenção do delegado, é a invenção das pessoas que querem ver ele cair. E assim, é um direito que o assiste pela lei em negar tudo. Convivíamos na igreja, eu, a menina, o filho dele também. Ele era da igreja, cantava em conjunto de mocidade no Templo Central. Quando eu conheci, que já era do meu primeiro casamento, eu ia frequentava a igreja, ele já cantava no mocidade. Então, eu me achava assim, que não era para ser para ele, porque ele é uma pessoa jovem e cantando em conjunto, um jovem, ia se envolver com uma mulher que já passou por um casamento, mas eu não sabia. Um lobo em pele de cordeiro. Dona Tereza Cristina também contou a repórter Jaceline Marques o sentimento de surpresa e vergonha que sentiu no dia da audiência de instrução do caso em que foi revelado que o cabo Edivaldo Soares estaria mantendo um caso extraconjugal homoafetivo. Ela também falou da angústia de ter uma pergunta sem resposta. Acompanhe. Na audiência de instrução, eu me envergonhei que até então o delegado não tinha me dito que era sobre relacionamento homossexual. Eu pensava que era só com mulher, mas só que quando eu cheguei na audiência de instrução, que quando o juiz falou com ele e falou sobre os encontros, as festinhas, foi ali que a ficha toda caiu, foi ali que acabou todos os meus sonhos. Se eu tinha alguma dúvida, naquela audiência de instrução, acabou. Não existe mais dúvida nenhuma. A senhora acha que teve a participação de mais alguém? Existe um DNA, que não é o dele. Então, se tem um DNA que não é dele, existe alguém. Que eu até questionei para o delegado. E cadê essa outra pessoa, esse DNA? Se tem um DNA diferente do dele, então existe um segundo. E cadê? Será que ele não matou também? Será que não era o parceiro dele? Não sei. Fica as perguntas sem respostas e fico só aguardando. Por quê? Você fez isso? Não tinha motivo. E se o motivo que o delegado diz ser não era o motivo para você ter tirado a vida da minha filha, da menina, ter matado os sonhos dela, automaticamente, quando você matou os sonhos da minha filha, tirou a vida da minha filha, matou também os meus sonhos, os sonhos do nosso filho também, porque a partir do momento que me afetou, também está afetando o teu filho pequeno. É difícil. Eu só queria saber por que você fez isso. Não tinha motivo. E o motivo que me alegam, que alegaram para mim, é muito... Hoje é aceitável na sociedade. Um relacionamento extraconjugal, não é isso? Isso, com outro homem. É duro, né? Saber de tudo isso, que ele está vivendo normalmente, tranquilo, segundo ele, com a consciência tranquila, por não ter feito nada, e tá lá, vivendo debaixo de um teto, comendo e dormindo, às custas dos paraibanos.